A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero com muita alegria dar as boas-vindas a você, aqueles que nos visitam. É uma honra ter você aqui conosco, ouvindo esta palavra que cura, essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos desafia. Esse restante de mês, nós temos como proposta, falar um pouco mais sobre escatologia, a disciplina das últimas coisas. E hoje, para a glória do Senhor, está conosco o nosso diácono Sóstenes. Ele vai estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, estimule as pessoas a estarem na igreja. Nós estamos com uma quantidade razoável, mas se a gente for, aqueles que nos visitam, mas pastor, eu estou vendo gente junto. O que é isso? É família, que já andam junto e vivem juntos. Mas temos alguns bancos. Eu vou pedir mais uma vez, aqueles que se inscreverem, irmãos, por favor, não faltem. Porque quando você se inscreve e não vem, alguém que gostaria de vir, não veio, porque você ocupou esta vaga. Mas eu quero agradecer por todos que estão presentes aqui nesse lugar. É uma honra, uma alegria ter você conosco, em nome de Jesus. Mas só para que eu veja quem está nos visitando, faça o sinal com a mão aí, levanta a mão bem alta aí para orar para a gente. Amém, glória a Deus. Tem um bom número e que Deus continue abençoando. Essa igreja costuma dizer uma frase singela, mas ela representa um pouco daquilo que nós sentimos quando você vem. A igreja pode dizer mais uma vez juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Espero no outro tempo apertar sua mão, a gente não pode dizer mais isso, mas que Deus continue abençoando. Diácono Sóstenes, por favor. Também vos saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amados, é um prazer e um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos. A gente vai estar trazendo uma porção do livro de Apocalipse, mas eu queria te estimular a não ficar só nisto que você muitas vezes escuta na igreja. Leia, medite. A palavra de Deus é o que nós temos como herança para poder esmiuçar tudo aquilo que Deus quer nos dizer. Uma coisa interessante que a gente precisa saber é que isto que nós temos em mãos, que chamamos a Bíblia Sagrada, foi feita por causa de mim e por causa de você. A necessidade que temos de saber o que estes livros contêm só será absoluta quando de fato pormos em prática a leitura, a meditação, a busca pelo conhecimento do Senhor. Eu queria iniciar com os primeiros versos do capítulo 1. Paulo Sérgio, podia te incomodar? Eu queria que tu se levantasse e fosse lá naquela placa amarela do lado direito. Eu vou pedir para tu ler um texto dali. A gente está sem microfone, sem fio, mas a tua voz é alta, dá para a gente ouvir. Pelo menos a igreja ouvirá. Aquela placa amarela do meu lado direito, de quem está sentado para mim do lado esquerdo, lá no final, Paulo, ela é a declaração de fé da Igreja de Deus. A irmã Daniela já falou aqui que no dia 19 de agosto, próxima quarta, estaremos completando 134 anos. E história nós temos. Um credo nós temos. Você que nos visita, quer saber que tipo de igreja é, o que é que nós cremos? Pesquisa na internet, a internet tem Igreja de Deus. Aqui no Brasil, Igreja de Deus no Brasil, em qualquer país. Igreja de Deus na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. Nós estamos em muitos países já. O número 13, Paulo, por favor.
Escatologia é uma matéria interessante que fala dos acontecimentos finais. E ela praticamente se divide em 2 pontos: milênio e tribulação. O milênio, existe aqueles grupos que crê pré, e existe aqueles grupos que crê que não existe, é o amilenista. Nós que cremos no milênio literal, numa vida com Cristo na terra por 1000 anos, cremos também em uma tribulação que ocorrerá, que também divide opiniões. Uns creem que será antes da tribulação e arrebatamento. Outros creem que será durante a tribulação e arrebatamento. Outros que essa tribulação ocorrerá e somente depois nós seremos arrebatados. O que a Igreja de Deus crê, como você pode ver, é que nós cremos na vinda de Jesus Cristo para arrebatar os santos e os vivos também. Ou seja, aqueles santos que morreram serão ressuscitados e juntamente com eles, os que estiverem vivos serão arrebatados. Posteriormente, há uma vinda do Senhor Jesus acompanhada com estes santos para reinar durante 1000 anos na terra. Então, o que é que a Igreja de Deus defende? Eu, particularmente, quando medito nas escrituras de Apocalipse, e Apocalipse não é só o último livro da Bíblia, Apocalipse tem no Velho Testamento em diversos livros, Apocalipse tem no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, mas propriamente o livro de Revelação, que é o 5º livro de João, eu não consigo ver diferente do que a Igreja de Deus defende. Irmãos, mas os outros que creem diferente estão errados? Não sou eu o ponto de decisão sobre isso. Não cabe a mim dizer quem está errado. O fato é que são assuntos secundários. Então, a gente estudando, a gente tem um tipo de doutrina, um tipo de ensino e um tipo de crença. A gente crê na pré-tribulação. A gente crê no pré-milênio. E o que é que isso muda para quem não crê igual? Basicamente, é aquela questão do seguinte: quem salva é o sacrifício e o vicário de Cristo. Esse ponto é indiscutível. Vida eterna, só quem pode conceder é Jesus. Mas se a tribulação, que eu creio ser depois do arrebatamento, porventura chegar antes, a salvação está garantida, porque é Jesus que nos salva. Se o que eu estou crendo, junto com a igreja, de alguma forma não se cumprir cabalmente, ainda assim, a nossa fé passa por cima. Porque a nossa fé está baseada num Cristo vivo, num Rei que vive, no Senhor dos Senhores. Então, Apocalipse começa dizendo isso. Versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. A gente fala de revelação, ou do livro de Apocalipse, que é descortinar, é trazer para a luz aquilo que está oculto, e a gente muitas vezes fica pensando, o que é que esse livro trata? Eu já conversei com pessoas que dizem que têm medo de ler esse livro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer saber o dia que Jesus vai voltar? Esse livro não revela. Você quer saber quem é o anticristo? Esse livro não revela. Você quer saber quais são as pragas que estão reservadas para os infiéis? Esse livro não revela detalhadamente. Ele tem algo alegórico, ele tem algo, vamos dizer assim, generalizado. E o que é que esse livro traz para nós? A certeza de que Jesus vive, venceu e voltará. Esse livro traz para nós a certeza de que nós não estamos crendo em vão. Então, primeiro precisamos nos, vamos dizer assim, posicionar quanto à escrita deste livro. Jesus veio há cerca de 2000 anos atrás. É por isso que nós estamos no ano 2020. Após o nascimento de Cristo, após a vida de Cristo, o calendário que antes tinha uma contagem, criou-se uma nova. E hoje nós vivemos em 2020 depois de Cristo. Na escola as crianças vão aprender, os jovens vão ver isso, que existe uma contagem de tempo antes
e depois de Cristo. Cristo é esse que dividiu o tempo. Cristo é esse que fez uma nova história depois do seu nascimento na terra. Então, quando a gente vê as coisas que estão reveladas nele, essa revelação de Cristo, a gente vai entender um pouquinho desta geografia. Jesus veio há 2000 anos atrás. Há quantos anos o Apocalipse foi escrito? Praticamente 100 anos menos. João escreveu o Apocalipse por volta do ano 100. 100 cravado? Não, 90 e pouco, 100 e pouco, por volta do ano 100. E qual a motivação de João escrever Apocalipse? Qual a motivação de João escrever os evangelhos? Defender a fé que um dia apresentada aos santos poderia de alguma forma se desvirtuar. Então o Apocalipse foi escrito, o evangelho de João foi escrito com o intuito de corrigir alguns pequenos desvios que durante 100 anos apenas ocorreram no início da igreja. Esses desvios ocorrem ainda hoje? Ocorrem, mas nós temos um livro que de alguma forma traz para nós o prumo e a direção que devemos seguir. O livro de Apocalipse, ele traz para nós uma primeira declaração. No capítulo 1 ainda, ele diz assim, ó: João, às 7 igrejas que se encontram, versículo 4, na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, João sauda as igrejas que existiam na época em nome de Jesus. Ele está trazendo às igrejas algo da parte do próprio Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí chega no versículo 7, tem uma declaração interessante e a gente precisa observar esses pormenores. Eis que vem com as nuvens. Foi isso que Paulo leu. É isso que está em nossa declaração de fé. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Se você está aqui desde o início, você já ouviu André falar sobre isso. Até quanto os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Talvez você já ouviu falar assim, olha, eu aguardo a volta visível de Cristo, quando ele romper nas nuvens. O texto de Apocalipse, já no capítulo 1, diz que todo olho verá, mas que todos que verem se lamentarão. Eu pergunto uma coisa para vocês: se, porventura, esse se é uma possibilidade, se eu estou ansiando, anelando, desejando a volta de Cristo, e eu na terra vejo as nuvens se rasgando e o Cristo de Deus aparecendo nas nuvens, o texto diz que eu vou lamentar. Deveria ser para mim um lamento ou uma alegria? Se deve ser para mim um lamento, como o texto diz, e não uma alegria, eu não deveria anelar esse dia. Mas se anelo este dia, é porque é de fato uma alegria, como a Bíblia diz. Mas o texto diz que é um lamento. Então, a gente já observa que há uma incongruência, alguma coisa não está certo. Se eu vou lamentar, eu não devo anelar. Mas se eu anelo, anseio, desejo ardentemente este dia, como algo de muita alegria, eu preciso entender o que aqui está escrito, porque foi escrito para mim, foi escrito para você. Quando a Bíblia diz que ele virá, e que todo olho verá, e que todo povo se lamentará, eu entendo com isso que existe uma situação de lamento. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ele veio. Ele já está nas nuvens. Nós estamos vendo. Mas o texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que ele vem com seus santos. Se eu estou aqui vendo, eu posso estar vindo com ele? Se eu não estou vindo com ele, e eu estou aqui vendo, então eu não fui separado para estar com ele.
E o que é que eu posso fazer quanto a isso? Vivendo esses dias com essa pandemia que ninguém programou, muita gente tem perguntado, irmãos, isso é o selo do Apocalipse sendo aberto? Isso é o fim dos tempos? Isso já é a volta pré-anunciada de Cristo? O que é que está acontecendo? O que é que está havendo com o planeta Terra? Deixa eu dizer uma coisa para você. No capítulo 6, a gente vai chegar nele mais adiante, existe a abertura dos selos. E quando o sexto selo é aberto, diz o texto bíblico que as pessoas vão pedir para se esconder. Montes, pedras, rochedos, nos escondam da ira do Cordeiro. Quando isso ocorrer, quem estiver sabe que não tem mais possibilidades. Mas enquanto isto não ocorre, há uma possibilidade. Nós somos uma igreja pentecostal. O que é pentecostal, irmão? É aquela que acredita na continuidade dos dons. Você já viu alguém falar em línguas? Alguém profetizar? Você já viu alguma pessoa dar um testemunho de cura? Isto é a continuidade dos dons do Espírito. Quando foi que isso foi concedido à igreja? No dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Cristo. 50 dias após a morte de Cristo. E o que foi que aconteceu naquele dia? Pedro explica, capítulo 2 de Atos, Pedro vai dizer, olha, isto não é embriaguez desses homens, isto é aquilo que o profeta Joel anunciou, que nos últimos dias aconteceria. Então, os últimos dias começaram a 50 dias após a morte de Cristo. Nós estamos há 2000 anos vivendo estes últimos dias. Então, a pandemia do coronavírus é algo de 2020. Mas se você for ver na história, outras pandemias houveram. Outras situações de dificuldade houveram. E alguém vai dizer assim, mas desse jeito, do mundo todo fechar, escola, igreja, tudo. Antigamente a gente não tinha avião, a gente não tinha celular, a gente não tinha internet. Uma situação de doença num bairro, para poder ser proliferada para outro lugar, uma viagem de navio durava dias. E aquelas pessoas manifestavam a doença e muitas vezes morriam na viagem. Então, a proliferação de uma doença era muito mais difícil. Hoje você está no Brasil, compra uma passagem e com algumas horas você está do outro lado do mundo. Você tem a possibilidade de conduzir um vírus muito mais rápido. Então, uma pandemia que hoje ocorre aqui e a notícia da internet já chega lá do outro lado, é instantânea. Um terremoto, uma explosão como aquela que houve em Beirute, o mundo todo sabe na mesma hora. Na mesma hora. O que está escrito nesse livro traz para nós a realidade do que é o mundo em que nós vivemos. E o que é este mundo que nós vivemos? A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus criou o mundo e deu o mundo aos homens. Nós temos zelado pelo planeta? Nós temos cuidado deste mundo que nós vivemos? Hoje a gente já tem buracos na camada de ozônio, hoje a gente já tem agrotóxico para poder, de alguma forma, criar alimentos suficientes para a população, porque se for esperar o tempo normal de uma fruta, de uma verdura, de um animal crescer, a população morre de fome. Os animais são anabolizados, os hortifrutis são injetados agrotóxicos, o tipo de anabolizante que eles crescem rápido e crescem muito. A população do planeta ela é muito grande. Existe terra suficiente para todo mundo comer e beber? Existe, mas estamos zelando por ela? Estamos dividindo de fato como deveríamos dividir as nossas provisões? Enquanto existem pessoas nesse momento em pânico, existem pessoas com falta até do que comer, existem pessoas com desespero, com falta de emprego, com tantos porquês, existe um povo que tem uma esperança viva, Jesus Cristo. Existe um povo que não se abala pelo que vê, porque vive pelo que crê. Existe um povo que sabe que não é brasileiro, que não é italiano, que não é iraquiano, que não é palestino, que não é muçulmano. E de onde é esse povo? Esse povo é de Jerusalém, santa.
Esse povo é da nação dos céus. E o que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Estamos aqui como peregrinos, passando um tempo de experiência. Se a minha pátria, ela é a pátria celeste, se a minha vitória, ela só estará completa em Cristo, se o meu anseio, o meu desejo é estar com o Senhor, por que eu vivo tão aflito nesta terra? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tantas necessidades? Porque algo em mim ainda não está completo em Cristo Jesus. Porque quando Ele se completar em mim e em você, tudo isso que ocorre neste mundo, tudo, se o coronavírus, a gente ouvir essa conversa mais cedo, se o coronavírus não passar, a pessoa vai deixar de vir para a igreja. Tem gente que não está vindo para a igreja com medo do coronavírus. Não estou dizendo para ela vir, nem para ela se expor, nem para essa pessoa de alguma forma se arriscar, não. Mas se esse coronavírus não passar, e se depois dele vier outro, e outro, e outro, e outro, se esse for o último tempo da igreja, porque faz 2000 anos que vivemos os últimos dias, nós precisamos ter essa certeza que o nosso Deus vive, que o nosso Deus vai voltar, e que o nosso Deus vai voltar com um propósito, que buscar. O encontro das mulheres semana passada, se você não teve a oportunidade de ver, assiste, está no YouTube da igreja. Foi falado aqui sobre estar pronto para um encontro com o noivo. Eu e você formamos a noiva, somos a noiva deste Cordeiro. Dizemos que amamos o Senhor, que anelamos e que ansiamos. João era alguém que tinha intimidade com o Senhor a ponto de deitar-se sobre o peito dele. João era alguém que tinha intimidade do Senhor a ponto de ser chamado o amado dele, alguém que ele amava, alguém que ele estimava. Mas João, quando teve essa revelação, João também ficou aflito. Versículo 9. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na vossa tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Imagina a cena. Ansiamos, anelamos, desejamos, queremos, e de repente uma voz por trás. E João se volta para ver quem falava com ele. E quando João se volta, João vê tudo aquilo que a gente acaba de ler como uma descrição. E qual é a atitude de João quando percebe quem está atrás dele? João cai como morto. Não sei se os irmãos lembram do episódio de que Pedro, depois de uma pesca, na beira do mar, juntando as redes, limpando, Jesus pede para usar seu barco e fazer um discurso àquela população que ali estava. Depois daquele discurso, depois daquela pregação, Jesus diz a Pedro: volta. Não, Senhor, passamos a noite toda, não conseguimos pescar nada. Volta, vamos lá de novo, lança a rede para o outro lado. E ali há uma pequena discussão. Pedro tenta relutar, mas Pedro diz: tá, segundo a tua palavra, eu vou fazer. Quando Pedro se dá conta daquilo que aconteceu, Pedro diz: Senhor, sai de perto de mim, eu não posso estar perto de tu, eu sou homem pecador.
Eu sou homem puro. Que homem é tu, Senhor? Quando João percebe a magnitude daquele Cristo transformado, João cai como morto. João não se acha capaz sequer de olhar mais para ele. João se prostra, cai aos seus pés como morto. Mas o texto não acaba aí, o texto continua, e diz o texto que o Senhor chega e toca, e diz a João: não teme, João, não tem medo, João. É coronavírus que está te fazendo medo? É a falta talvez de um emprego? É uma doença anunciada? O que é que está te fazendo medo? Não teme, o Senhor é contigo. Não teme, João. O Senhor toca em João e diz a João: não tema. Como não tema? Sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Uma coisa interessante, a palavra disse que ele tocou em João com a mão direita. E o que João viu na mão direita do Senhor? As 7 estrelas. E o Senhor estava passeando aonde? No meio dos 7 castiçais ou candeeiros, dependendo da tua tradição. Tudo o que acontece está no controle de Deus. A tua fé, a tua motivação está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz em João, nesse mesmo João, sendo que no Evangelho, no capítulo 6, que ninguém pode te tirar das mãos dele. Tu estás na mão direita do Senhor. A igreja, os pastores, os dirigentes, tudo está nas mãos do Senhor. Ah, mas aí a mão do Senhor está ocupada a ponto de não tocar em João. Ele toca com a mão direita. A mão do Senhor é infinita. Ela alcança o que eu não alcanço, ela pode o que eu não posso, ela chega onde eu não chego. O teu problema é medo? Bota nas mãos do Senhor. É emprego? Bota nas mãos do Senhor. É doença? O Senhor ainda é aquele que faz. Ele disse a João: não tema, não tenha medo. A gente chega no capítulo 2 e a gente vai começar a discorrer sobre as 7 igrejas. Se a gente for falar de igreja por igreja, cada ponto, cada situação, acho que o restante do ano não é suficiente. Mas eu queria tentar fazer algo com você nesta noite. O Senhor, nas 7 cartas, Ele é a solução. Como assim? Imagina que eu sou as 7 igrejas, que você pode ser as 7 igrejas. Em uma determinada igreja eu estou com dor em alguma parte do corpo. O Senhor é o analgésico. Se eu tiver com febre, Ele é o antitérmico. Se eu tiver resfriado, Ele é a vitamina C, Ele é o remédio, Ele é aquele que cura. O Senhor é o remédio para cada situação. Na igreja de Éfeso, que é a primeira, Ele apresenta-se à igreja dizendo: estas coisas, diz ao anjo da igreja de Éfeso e escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja que Timóteo dirigia um tempo, é uma igreja que Paulo escreve uma carta direcionada a ela. Ela tem um esforço grande, mas isso não passa desapercebido, o Senhor conhece. Contudo, esse esforço continuado, ele sai da presença do primeiro amor. E o que é que o Senhor diz àquela igreja? Eu estou vendo o esforço de vocês, eu estou vendo a dedicação de vocês, Ele está vendo o meu esforço,
a minha dedicação. Mas ele diz: contudo, abandonaste o teu primeiro amor. Talvez você diga: não é o meu caso. Eu ainda sou apaixonado por Jesus. Eu ainda estou vivendo o primeiro amor. Mas não difícil a gente ver testemunho de crentes que dizem: olha, eu passei um tempo frio, fiquei triste com o irmão, fiquei triste com o ministério, fiquei triste com o dirigente, fiquei triste com o pastor. O que o Senhor diz nessa hora para você é que, independente daquilo que te motivou a ter uma tristeza, entenda, você tem uma motivação para ter alegria. Ele tem na mão direita, ele manda dizer isso, diz ao anjo de Éfeso, que eu tenho na mão direita o controle de tudo. As 7 estrelas, os 7 castiçais estão na minha mão. Volta, confia, acredita. Talvez como filho pródigo, caia em si mesmo, entenda, não é a tua mágoa, a tua tristeza, a tua desmotivação maior que o Senhor que te chamou. Volta ao primeiro amor. Foi por amor a você que um dia Ele veio a esse mundo, que se desfez da sua deidade para morrer numa cruz. Foi por amor a você que Ele no Getsemane, quando orava, disse: olha, Pai, tem um plano B? Tem uma segunda chance, uma segunda hipótese? Contudo, não faça segundo o que eu quero, mas cumpre a tua vontade. A vontade do Senhor, muitas vezes, de alguma forma, vai nos trazer a um confronto direto com a nossa realidade. O próprio Jesus, quando orava, chorava e suava sangue, ele disse assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele não desistiu, foi até o fim, porque ama você. Volta a esse primeiro amor, busca dentro de você aonde foi que você parou, aonde foi que você teve uma dificuldade, aonde foi, o que foi que te motivou a de alguma forma esfriar. Volta, o Senhor te ama, te quer, e Ele está voltando. Ele está voltando. A Esmirna, é interessante esse nome Esmirna, porque estudando há algum tempo atrás, eu vi que esse nome, ele procede de mirra. Mirra é aquela, vamos dizer assim, aquela essência forte, que foi oferecida inclusive no nascimento de Jesus. Mas mirra era uma erva muito usada, era uma essência muito usada para embalsamar mortos. E ele escreve à igreja de Esmirna, e diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. As qualidades que ele falou lá na frente, no primeiro capítulo, ele vem dividindo para as igrejas. Então ele diz para mim nessa noite: olha, eu sou o primeiro e sou o último. Eu estive morto, mas hoje vivo. Eu venci a morte. Diz isso ao anjo de Esmirna. Por quê? Porque ele vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pensa comigo. Você aceitou Jesus. Tenha a convicção agora de que você é servo do Deus vivo. Tenha a esperança viva de uma eternidade ao lado do Senhor. Sabe que neste mundo somos apenas peregrinos. Sabe que a nossa pátria não é aqui. Aqui nós somos limitados, estamos presos num corpo corruptível, um corpo que vai falir algum órgão, vai falir algum membro, um corpo que vai se destruir. Mas é-nos feita uma promessa de um corpo incorruptível, de um corpo que não se desgasta. E aí você tem um diagnóstico contrário, uma doença. E agora? Se a doença chegar, a gente canta isso aqui, Ele pode curar. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ainda que a sentença seja contrária, ainda que você seja provado até a morte. Nesses dias a gente perdeu muita gente, conhecidos, parentes, amigos, mas quantos testemunhos de fé a gente viu e ouviu?
Pessoas que mesmo em meio à enfermidade, em meio às lutas, dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Quem declarou isso foi Jó. Você precisa ter essa declaração dentro de você, que ainda que a gente venha passar por situação de morte, devemos ser fiel até ela, porque a morte não pode nos deter. E a promessa do Senhor é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte é a condenação. Você tem um lugar garantido no Senhor. A terceira carta que ele escreve à igreja de Pérgamo. E Pérgamo foi uma igreja muito truculenta, vamos dizer assim. Foi num local de muitos conflitos. E a gente tem aqui alguns martírios bem conhecidos da igreja. Eusébio declara a morte de Policarpo. A própria Bíblia descreve aqui a morte de Antipas, parece que o nome dele é esse, se eu não tiver esquecido. Mas ela traz algumas coisas interessantes. O anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aonde Satanás habita. A gente escuta isso às vezes e fica pensando: será que é o endereço dele, CEP, rua, alguma coisa? Uma coisa muito interessante que a gente precisa entender: o diabo, ele é o nosso adversário, ele é o nosso acusador. E ele é o pai de quê? Satanás habita nos lugares em que são permitidos que ele habite. Se a mentira é do diabo, de alguma forma, viver uma mentira é dar legalidade ao diabo para habitar junto a nós. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma espada de 2 gumes, a espada afiada. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer: olha, a palavra de Deus é eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir juntas e medulas, vai até o pensamento, a intenção do coração do homem. Entende uma coisa: servir a Deus antes é um compromisso meu com Ele. Primeiro, tem que ser a minha convicção. Eu vou servir a Deus porque o meu amigo Santos, meu amigo pastor Márcio, Rosivaldo, Ziel, são daquela igreja. Se de alguma forma isso me motiva primeiro do que o próprio Deus, eu estou dando legalidade a uma mentira. Porque o ser humano, ele decepciona, o ser humano, ele magoa, o ser humano, ele fere. E se de alguma forma eu vou servir a Deus por causa de Márcio, na primeira dificuldade que eu tiver pessoal com Márcio, a minha fé foi esmorecida, foi abalada. Mas se eu tenho convicção de que eu sirvo a Deus, por Deus e para Deus, ainda que Márcio falhe, ou que eu venha a falhar com ele, o Senhor me dará de alguma forma discernimento para entender que eu sou limitado, que ele é limitado, que nós podemos falhar um com o outro, mas que Deus jamais falha. Policarpo foi cozido em óleo fervente. Eu imagino talvez uma cena como essa num desses filmes de gladiadores. Nega teu Deus, nega tua fé, desiste, como aquele filme brasileiro que passou um tempo desse, 01 pede para sair, e o óleo entrando na fervura e cozinhando aquele homem, e ele não nega a sua fé. Até que ponto nós estamos prontos para sofrer por amor de Deus? É o coronavírus o maior adversário que você tem? O Senhor diz: olha, eu tenho uma espada afiada de 2 gumes. A justiça do Senhor é reta, o juízo do Senhor é perfeito. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Se de alguma forma, se de algum modo, em meu coração,
abrir um espaço pequeno, uma fissura que seja, ela vai ser quebrada nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Pede ao Senhor, Senhor me ajuda. Davi fez uma oração, está no Salmo dizendo assim: olha, os pecados que estão ocultos a mim, me perdoa. Os que eu sei que eu cometi, eu peço perdão, mas aqueles que eu não sei, que fiz sem saber, me perdoa daquilo que está oculto a mim, daquilo que eu não sei. Salmo 139 diz que o Senhor sonda e conhece as palavras antes que a gente venha falar. A igreja de Tiatira, ou Tiátira, traz uma coisa bem interessante. O Senhor diz assim: olha, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas, inclusive, do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti a tolerância que tolera essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tem nada a ver com canjica não, viu? São João passou agora, tem nada a ver com canjica. Sacrificar alguma coisa a ídolo, não dar a Deus aquilo que é de Deus, de alguma forma, é não glorificar o nome do Senhor naquilo que deve ser glorificado. 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz assim: olha, tudo é digno de ser comido, mediante ação de graça. Uma coisa interessante, Jezabel, ela foi um personagem do Antigo Testamento, a esposa de Acabe, e ela, de alguma forma, marcou com mácula a história de Israel. E o que o Senhor está dizendo àquela igreja é que eu tenho dado lugar a Jezabel. Eu tenho vindo para o culto, eu tenho assistido os cultos em casa, eu tenho me consagrado, eu tenho lido a Bíblia, mas eu tenho assistido novelas que me levam a uma situação estranha. Eu tenho assistido filmes e séries, eu tenho conversado, eu tenho escutado música e eu tenho dado lugar a Jezabel. Filmes, séries, novelas que não glorificam o nome de Deus nos levam a um tipo de fornicação, a um tipo de prostituição, a um tipo de divisão daquilo que é santo com aquilo que não é. Se de alguma forma a minha vida é de Deus, ela precisa ser pautada na vontade de Deus. O que é que os meus filhos, o que é que a minha esposa, o meu esposo, o que é que eu tenho levado para dentro da minha casa, dentro da minha sala, dentro do meu quarto, muitas vezes por um aparelho eletrônico? Será que Jezabel tem lugar na minha casa? Será que Jezabel tem lugar na minha vida? Será que Jezabel de alguma forma domina a minha mente? Ela encurtiu a mente de Acabe, ela encurtiu a mente daquele povo, ela encurtiu um tempo da história. Ela tem encurtido a minha vida? Ela tem trazido a mim esse desejo de estar com Jezabel? O Senhor diz, versículo 24: digo todavia a vós outros e demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conhecem e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Tua fé é pouca? Coloca nas mãos do Senhor, Ele vai aumentar. Tua esperança está fragmentada? Deposita nas mãos do Senhor. Confia, acredita, você pode nele todas as coisas. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Em todas as cartas ele diz: quem tem ouvido, ouça. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Uma coisa interessante é que, dizendo-se vivos, estão mortos. E o Senhor diz: olha, eu tenho os 7 espíritos. 7 não quer dizer que ele tem uma quantidade de espíritos. 7 quer dizer que ele tem a quantidade plena, a plenitude.
Não a perfeição, porque perfeito ele já é, mas a quantidade máxima. Ele não é um meio Deus, ele não é um Deus mais ou menos, ele é um Deus completo, em toda a sua força. E um Deus completo, ele traz para nós uma realidade. Ele é aquele que cria do nada todas as coisas. Morto. O que é um morto? João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, ele no capítulo 11 do seu Evangelho, ele diz: olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê, mesmo que morto, viverá. Eu não sei como é que está a tua fé. Talvez você de alguma forma tenha dito: olha, eu não quero mais continuar, eu não quero mais servir, eu não quero mais de alguma forma dar continuidade a isso. O Senhor nessa noite adverte a você: Ele é a ressurreição e a vida. Se de alguma forma a tua fé esmoreceu, se de alguma forma você acha que não pode, Ele pode reverter esse quadro. Você pode ganhar vida, vivificar a sua fé com a esperança nele, porque Ele é a vida. Leu no capítulo 14 de João essa noite já, essa declaração que ele faz. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é. Capítulo 3, verso 7, Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia diz: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Será que essa possibilidade de escolas, de situações de fechamento, fogem ao controle de Deus, pegaram Deus de surpresa? Não. Ele tem chave de abrir, de fechar. Talvez esse tempo tenha sido para mim um refrigério, porque a partir do momento que Ele me fechou para o mundo, Ele me abriu uma porta para a minha família. Quanto tempo eu não ficava com a minha esposa, com meus filhos? Quanto tempo talvez eu não tinha essa igreja, que sou eu, na minha casa? Quanto tempo eu não pude? Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, não é desculpa minha. A gente dá desculpa. Não tenho tempo para isso, não posso aquilo outro. Nesse tempo agora ninguém tem desculpa. É interessante que eu escutava alguém dizer assim: olha, tem mulher que está dizendo assim: acaba esse negócio que eu não aguento mais esse homem em casa. Talvez tenha homem dizendo: eu não aguento mais essa mulher. Mas eu pergunto a você, que é a igreja do Senhor, e digo a mim mesmo, que sou a igreja do Senhor: eu tenho sido alguém que a minha esposa gosta de estar perto? Ela tem sido alguém que eu gosto de estar perto? Se de algum modo ainda não está como deveria, eu e você temos uma chance. Pede ao Senhor, me ajuda. E que esse momento talvez de reclusão, de estar em casa, possa ser um privilégio. E ao invés de murmurar, a gente possa dizer: obrigado, Senhor, porque eu voltei a namorar a minha esposa durante o dia, eu voltei a brincar com os meus filhos, com os meus netos. Eu tive a oportunidade de passar momentos que talvez a vida e a correria nunca me permitissem passar. Por fim, Laodiceia. É apenas um resumo, irmão, para que você possa pegar gosto e ler, esmiuçar o que a Bíblia diz. Laodiceia, estas coisas diz o Amém, o testemunho é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós tivemos a ceia agora há pouco. E na Santa Ceia, no sacramento da ceia, a gente come o pão e bebe o vinho. De alguma forma eu só posso vomitar aquilo que está em mim. Se nós somos corpo, discernindo ser corpo, sabendo ser corpo, o Senhor diz nessa carta que está a ponto de me vomitar. Ele só pode vomitar algo que ele já comeu, algo que está nele, algo que está nas entranhas. Como é que a minha vida espiritual está? Imagina que esse pão
eu fiz a comparação com a ceia. Imagina que esse pão, esse fragmento de alimento que a gente vai comer, seja de repente feito de amendoim. E eu, porventura, sou alérgico a amendoim. Uma vez que coloquei aquele pequeno pedaço na boca, mastiguei, engoli, e ele entranhou-se dentro de mim, nas minhas vísceras, estômago, em tudo. E eu comecei a empolar. Estou com alergia imediata, sei lá, camarão, alguma coisa que de alguma forma eu tenho alergia. E eu vou socorrido para o médico. Eu chego no médico e digo assim: olha, eu comi algo que me ofendeu e o que é que eu posso fazer? Já está na corrente sanguínea, já está no teu corpo, já está em você, já faz parte da tua estrutura. Não há o que fazer, não há como fazer de alguma forma uma reversão desse quadro. O Senhor diz que está a ponto de vomitar. Ainda que eu vomitasse, mas se foi algo que eu mastiguei, que está na minha corrente sanguínea, não podia mais sair de mim, estaria em mim. Será que nós estamos comendo de fato a ceia do Senhor? Será que o Senhor de fato está se misturando em mim, sendo parte de mim? Será que o Senhor habita em mim? Porque nesse momento de pandemia a gente viu muita gente dizer que passou o sangue nos umbrais da porta. Mas o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12 é que pegue um cordeiro, mate, asse, coma, vestido para sair, pronto para ir embora. Sandália nos pés, bolsa nas costas, roupa, já pronto para sair. Mas coma o cordeiro, não é só o sangue. O cordeiro precisa estar misturado em mim. Eu preciso estar nele. Você precisa estar em Cristo. Se há 2000 anos atrás começou o fim dos tempos, mas ainda não se manifestou de fato a ira do Senhor, ainda é tempo de salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa o Senhor fazer parte da tua vida. Vai ser fácil não, a dor de dente que você tem vai continuar tendo. As contas para pagar vão estar lá para você pagar. Mas você não vai estar mais só. O Senhor, Ele disse a Laodiceia: olha, você disse que é rico, mas você na verdade é pobre, miserável, é nu. Compra de mim ouro puro, compra de mim as roupas que esconderão tua nudez. E Ele diz nessa mesma carta: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer fazer parte da tua vida, mas só vai participar da tua vida se você quiser fazer parte da vida dele. Abre a porta do teu coração. Essa advertência não é para evangelismo, é para nós que somos crentes. É para mim. Ele quer fazer parte da minha vida, ele quer sentar na mesa, ele quer partilhar comigo, mas eu estou disposto a partilhar com ele, a fechar as outras portas que eu tenho aberto para tantas outras coisas. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor, o tempo já se foi, eu não vou prolongar, possa trazer ao teu coração essa esperança. Ele vive, Ele tem na mão o controle de tudo. Ele toca no teu ombro nessa noite e diz: não tema, eu sou contigo. Não tema, eu estou vivo. Não tema, eu até passei pela morte, simplesmente porque te amo. E você viverá comigo, se você quiser. Pastor, nessa noite você tem a oportunidade, se ainda não fez, de declarar o Senhor como teu único e suficiente Salvador. E se você já o fez, você tem a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Você tem a oportunidade de reconciliar, de fazer uma nova aliança. Deus ama e te dá essa oportunidade. Jesus vive, mas em breve voltará. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho um pouco tempo. Louvamos a Deus pela vida do diácono Sóstenes, mas eu quero me dirigir a você que está aqui presente, talvez esteja também em casa, nesse momento ouvindo essa palavra, esse despertamento de coisas que irão acontecer. Recentemente o pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas falas, ele disse o seguinte: quem não se interessa pelo céu, lembrará dele no primeiro instante no inferno. Então, onde você quer passar a eternidade? Para você que pergunta a mim: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? O senhor vai morrer crendo nisso? Que Jesus vai voltar e vai levar as pessoas para o céu? Só olha,
se eu morrer, e eu desejo morrer assim com essa esperança, crendo nisso, e for verdade, eu pergunto, quem tem mais vantagem? Quem morre crendo ou não crendo? Quem morre esperando ou não esperando? Eu não perco nada. A minha esperança tem que estar intacta. Eu quero morrer nessa esperança. Eu vou pedir que você fique em pé. Eu vou cantar só um pedaço desse cântico. Eu espero, e em seguida, enquanto eu estiver cantando essa canção com toda a igreja, eu quero fazer um convite especial a você que está aqui ou em casa. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto eu estiver cantando, se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você que está em casa quiser enviar uma mensagem, envie. Por favor, precisamos que você tome essa decisão. Por que, pastor, é tão importante? Porque nós queremos ir juntos ao céu com você. Amém? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Quem crê pode dizer: eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Fé, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Eu gostaria de perguntar: onde está a primeira pessoa que gostaria de entregar sua vida a Jesus nessa noite? Talvez você queira apenas voltar. Se você quer tomar essa decisão, você entende que a eternidade pode ser terrível sem Jesus, e gostaria nessa noite de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem essas opções. Você pode vir aqui à frente agora. Peça graça, força a Deus nesse momento. Se você não tem coragem de vir aqui à frente, não tem problema. Aí mesmo onde você estiver, levante uma das suas mãos aos céus, no sinal de rendição ao Senhor. Se você ainda assim quiser, ao final deste culto, permanecer sentado no seu lugar e nos procurar, nós queremos orar por você também. Mas quero perguntar a última vez: temos alguém aqui ou nas redes sociais que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quero orar por você com toda a igreja nesta hora.
Aleluia. Eu sei que é uma decisão difícil. Algumas pessoas vivem numa ilusão de dizer assim: não, pastor, primeiro eu vou me organizar e depois eu aceito Jesus. É o contrário. Você vem desorganizado e Ele organiza a sua vida. É assim que Jesus trabalha. Temos alguém para Jesus? Aqui ou nas redes sociais? Toda a honra e toda a glória a Jesus. Nessa oração final, nós queremos pedir que você ore por toda a família Cisino. Hoje partiu para o Senhor. Nós temos um misto de tristeza pela partida, mas também um misto de alegria e esperança, porque não é o fim. A morte não é o fim para um cristão verdadeiro. Pastor Hinaldo, Coronel Hinaldo, esteve aqui há mais ou menos 2 anos atrás, pregou, cantou, e nos despedimos dele da melhor forma possível. E ontem o Senhor o levou para si. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Não deixe de orar por esta família, por Eli. Sigamos em oração. Vamos orar. Pai bondoso e amado, eu estou diante da tua presença nesta hora. Pedimos nesse instante, ó Deus, que o teu amor e a tua graça recaia sobre a vida de cada pessoa na autoridade do nome de Jesus. Pedimos nesse instante, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que as nossas fragilidades sejam vencidas. Pai, que o interesse pela palavra, o interesse pela oração seja algo constante. Pai, que eu ore, até mesmo quando não tiver vontade, para que o resultado desta oração mude quem eu sou, e assim eu possa viver qualquer situação, orando e cantando, mesmo que doa, mas eu quero estar na tua companhia. Estamos aqui, Pai, pedindo a tua bênção em favor de cada família. Oramos pela família Cisino nesta hora, todos os parentes nesse instante, que o teu Espírito Santo abraça esta família. Oramos por Eli e todos quantos estão enfermos e precisam de um milagre. Leva-nos em paz. Assim oramos agradecidos, em o nome e por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você e toda a sua casa, desde agora e para sempre. Amém. Sente, e a partir